Gente, o tema de hoje é pré-natal odontológico, sua importância para a primeira infância. Eu tenho 23 anos de formada. Eu sempre gostei dessa parte educativa, porque se for ver, quando a gente fala em pré-natal médico, deveria ser um pouquinho mais educativo. Na verdade, eles poderiam ter um pouquinho mais de tempo. E a gente tem que agradecer que no SUS, a atenção do SUS é muito especial. Vocês têm uma atenção muito diferenciada. Então, o pré-natal odontológico, ele é para prevenir doenças, é para orientar vocês para fazer com que a saúde geral e a saúde bucal seja maravilhosa, tanto de vocês adultos, que é da mamãe, do companheiro, das pessoas ao redor, quanto da bebê e dos outros. O histórico do GAMI. Eu sempre comento, acho que eu entendi a primeira vez hoje, mas eu sempre comento. Tudo começou em 2009, foi uma idealização, eu participei de um curso dentro do hospital, o dentista fazia parte da equipe de maternidade. 2016 foi a nossa primeira reunião oficial, porque nesse tempo, de 2009 a 2016, eu fui tentando conquistar pessoas para a gente estudar, para a gente ir fazendo, a gente fazia visitas já, devagarinho, nem não no horário certo, ali no cardiologo, a gente ficava conversando com as mães, teve bastante ação. Em 2017, foi bastante com as creches da educação. A gente continua com a educação, mas as diretoras, a gente percebe que elas já têm tanta coisa para cumprir, que elas acabam esquecendo de pedir os temas para nós, porque a gente sempre oferece os temas do GAMI para chegar também até lá. E elas também são convidadas para chegar aqui. 13 de março de 2018 é a data de fundação do GAMI, que foi reconhecido como utilidade pública, inscrição de CNPJ, tudo certinho. De 2018 a 2020, nós fizemos as visitas dentro da maternidade, e pode ser que vá acontecer novamente, se Deus quiser. Em 2020 foi a inauguração da sede do GAMI, que é aqui, a sede é na Rua Euclides da Cunha, 394, ali no centro. E o início dos atendimentos com a equipe de nutrição foi em 2021, e hoje, agora nesses últimos 2 meses, está acontecendo no CIS. Está acontecendo dentro do CIS, que a sala é um pouquinho maior, a professora chegou a achar melhor fazer lá. Então, é a nutrição. As meninas estão aqui hoje representando, né, a nutrição, essa parceria tão especial. A outra parceria importante é com a publicidade, que as alunas de publicidade vão ajudando a gente um pouquinho nas redes sociais, e agora a gente está com uma turma grande ajudando com uma live aí também, para a gente ativar o YouTube de novo. Então, aqui, a orientação do higiene bucal. O que eu gostaria de já começar falando com vocês? Consultar com o dentista regularmente. Gente, isso é para a vida inteira. Olha só o impacto que a gente tem no gasto em dinheiro. Se a gente for pensar nas pesquisas, eles falam que são bilhões de dólares que a gente economiza. A mesma coisa é o aleitamento materno. Quando a gente fala em aleitamento materno só no peito, o que vai acontecer com a economia do Brasil e do mundo? Eles vão gastar também bilhões a menos, entendeu? Porque é uma estratégia muito maravilhosa para a saúde e também para a economia. Então, eu já vou começar falando isso porque não é só na gestação, é para continuar para sempre fazendo as visitas regulares, todas as idades. Escovar os dentes 3 vezes ao dia com creme dental fluorescado, isso é muito mais na gestação, é para todos, mas é muito mais na gestação. O que acontece então na gestação? Alterações fisiológicas, muitas alterações no corpo dessa mulher. Sabe o que acontece? Acontece uma vascularização muito aumentada. Essa mamãe, primeiro, na verdade, quando acontece a fecundação do óvulo espermatozoide, na verdade, o corpo humano, ele entende, a primeiro momento, ele entende como um corpo estranho. E essa mamãe, ela tem que ter toda a defesa para fazer com que aconteça toda aquela formação, o útero ali, a placenta, tudo que vai começar ali, o embriãozinho, tudo que vai começar a acontecer, essa mãe, ela tem que ter todas as defesas. Por isso que acontece o aborto. Quando acontecem as perdas gestacionais, é porque faltou alguma coisa faltou. E a gente tem que estar sempre forte, né? Como a mulher tem que ser forte. Faltou alguma coisa. Então são várias situações, mas só para vocês entenderem que a vascularização, a parte circulatória desse organismo aumenta muito. Então não é só na região ali que vai ser, só na região ali do abdômen, ali no ventre,
na outra assento, que vai todos os órgãos aqui vão ser deslocados, né? Acabam sendo deslocados. A mãozinha que está no final, igual a barriga, né? O pulmão vai sentindo aqui no diafragma, vai sentindo tudo, lá, a gente vai ficando mais ofegante, tudo vai mudando, né? O intestino, o estômago, né? Até como a fonoaudióloga lembrou a gente dos barulhinhos que a criança escuta, né? É intenso, né? Tudo isso ali dentro. Então, o que a gente tem que pensar? Que essa vascularização também acontece em todos os órgãos e acontece na boca também. Então, o que a gente vai falar daqui a pouco? Aqui a gente está falando dos cuidados. Usar o álcool dental todos os dias após as refeições, ter uma alimentação equilibrada. Gente, só assim, resumindo o protocolo odontológico, qual que é o principal papel ali do odontopediatra? A primeira coisa que a gente quer falar com vocês, incentivar o aleitamento materno no peito. Claro que a gente vai entender tudo de vocês, escutar vocês. Às vezes vai precisar, assim, um outro tipo de leite, cada caso é um caso. Mas incentivar o aleitamento materno, porque aleitamento materno no peito, leite materno, por mais tempo, previne doenças, previne diabetes, previne obesidade no futuro, previne doenças cardiovasculares, previne alergias, previne infecção, previne muitas doenças. E o outro incentivo principal é essa parte da alimentação, né, Ana? Dentista tem tudo a ver com nutricionista. Dentista deveria falar de coisas de comida com vocês mais vezes. Então, lembrando que na fase, já passando para o bebê, lembrando só desse detalhe, nós precisamos incentivar vocês a não ter medo de começar a alimentação fibrosa mais logo. A gente demora para apresentar para uma criança o alimento sólido. Nós vamos tendo já os primeiros probleminhas de mordida. Só para vocês terem uma noção. Vou falar um pouco da cronologia. Se na fase que está nascendo, o primeiro molarzinho, que é mais ou menos de 12 a 15 meses, o primeiro molarzinho no fundo, ele nasce antes da presa, os 4. Se nessa fase a criança não estiver mastigando bem, já vai acontecer o quê? Esses molares, o de baixo não vai subir tudo e o de cima não vai descer tudo. E sabe o que acontece? É mordida profunda, que é um tipo de uma oclusão, é uma das causas. Olha os principais doenças: a gengivite, a cárie e a erosão. Então, na hora que eu estava falando da vascularização, é para a gente entender. Tem gente que às vezes no sorriso já pode sangrar. Quando tem esse sorriso sangrante, não é só gestante, não é só com gestante que acontece isso, mas com gestante é mais comum, porque essa vascularização aumentada, os indicadores inflamatórios, acontecem na boca também. Então, mesmo até que ela é de fio dental, mesmo que ela tenha hábito de fio dental, ela pode ter sangramento à toa. Mas aqui, para virar gengivite, é mais generalizado. Lembrando, qual é o primeiro motivo de problema de doenças? Qual é a primeira causa? Porque são fatores, a gente fala que é multifatorial, são vários fatores. A causa é a primeira causa é a acúmulo de placa bacteriana, que é aquela massinha que fica no dente se a gente não dá certo. Depois, essa plaquinha também pode virar o tártaro, que esse tártaro não removido no dentista pode piorar essa situação da gengiva, pode acontecer a falência periodontal. Então, o principal agente causador é a parte costureira, é a gente pagar certo e não fazer higiene certinho. Mas a gestante ela já fica mais sensível ainda a vir a ter uma gengivite. O que pode acontecer na mãe, nesse momento, até não tem fase certinha da gestação para aparecer. A gente chama de gengivite gravídica, que também tem uma alteraçãozinha, que é um aumento de volume, que chama granuloma biogênico. Esse granuloma, ele pode desaparecer sozinho, mas é interessante você visitar um dentista, porque às vezes só a nossa limpeza, a limpeza de dentista, melhor marcar uma limpeza, e daí a gente vai melhorar para vocês, vai deixar mais limpinho, vocês vai regredir sozinho. Mas muitas vezes, se não desaparecer, vai precisar fazer a remoção dessa bolinha, porque ela vira uma bolinha. Então precisa remover. Se precisar de tratamento, restaurações, a limpeza, que é o mais comum. A gente só pede para vocês evitarem o primeiro trimestre, porque os 3 primeiros meses são delicados por causa da formação, está acontecendo tudo nos primeiros 3 meses. Então, nesses primeiros 3 meses, se acontecer
entendeu? Porque não pode deixar a infecção. Só que essa parte de anestesia e parte cirúrgica, canal, por exemplo, canal mais profundo, a gente pede para deixar a partir do segundo trimestre, segundo e terceiro, pode fazer em qualquer momento. A mãe pode estar na véspera do parto, se ela tiver uma dor de dente, a gente tem que tratar dela hoje, amanhã, entendeu? Então não é para ficar deixando, tá? A gente pode tratar em qualquer momento, lógico. A cárie, gente, é uma doença contagiosa também. Lembrando dessa parte econômica, quando a gente faz prevenção de cárie, a gente economiza 10 vezes do que a gente gastaria. Imagina um salário mínimo. Outra coisa que eu gostaria de comentar. Quando a gente compra alimentação saudável, que a gente sabe que é mais caro, se a gente comprar alimentação saudável, está mais nutrida para vocês, mamães nutrizes, vocês estarem mais nutridas para a amamentação natural, para a amamentação do leite, é muito mais barato do que entrar com a parte da alimentação artificial, que seria as fórmulas, mamadeiras, bicos. Então, o dentista, a gente sempre vai orientar que vocês não precisam comprar nada. Claro que se precisar, é o médico que vai, às vezes, ter certeza, ele vai prescrever a fórmula como se fosse uma medicação. Então, é um outro assunto do medicamento, mas eu entendo esse assunto porque o dentista, ele orienta tudo isso na sua consulta, ele vai orientar sobre essa parte. Quando, por exemplo, lá na maternidade, eles até falam daquele bico intermediário, o bico intermediário, eles orientam muito quando a mãe está com uma medula para dentro. Mas muitas vezes também pode atrapalhar. Então, se essa mãe não tiver uma ajuda, ela tem que ter alguém para orientar ela, está precisando mesmo daquele bico. Ele pode também só atrapalhar. Então, eu estava falando nessa economia. A gente economiza, uma família economiza de 8 a 30% do que ele gastaria no seu salário se ele precisar comprar alimentos artificiais como fórmulas, mamadeiras, ele vai gastar quase 30% a mais do que ele gastaria se a gente estivesse fazendo uma compra melhor de mercado e alimentando só no peito. Tá? Então, eu queria lembrar vocês disso. Essa parte de falar um pouquinho da higiene, eu quero ir ali na mesa, se vocês puderem depois. A prevenção está totalmente ali no nosso dia a dia em casa, tá? Mas a gente precisa visitar o dentista, sim, pelo menos o adulto, pelo menos 2 vezes por ano, a criança, pelo menos, dependendo de cada fase, eu tenho. Mas mais ou menos de 3 em 3 vezes, uma criança tem que ir no dentista, se for muito pequenininho. Depois pode aumentar para 2 vezes por ano, a gente vai fazendo essa periodicidade, e tudo isso a gente já explica no pré-natal, a gente vai dando orientações. O que é erosão? Erosão é um desgaste que pode acontecer no esmalte, porque o dente, então, no esmalte, a dentinha é pouco. O que acontece muito com as mamães são os enjoos, né? Essa parte do suco gástrico pode voltar, pode vir um certo refluxo. Tem mamãe que pode acontecer na gestação inteira, ou às vezes só no começo ou só no final. Então, não é só a erosão, não é só você ter hábitos de alimentações, por exemplo, mais ácidas, como até algumas coisas que são muito ácidas. Quem tem hábito de cafezinho, de Coca-Cola, de beliscar toda hora, que a mamãezinha, a gente sabe que a gestante, ela fica mais vontade das coisas, porque ela vai comendo devagarinho. A mamãezinha, quem está no final, come menos, mas ela vai comendo muitas vezes. Então, quando a gente não vai higienizar essa boca, o pH da saliva desce. E a gente vai ter uma das coisas que pode acontecer, além de cáries e doenças, é a erosão. Os dentes começam a se desgastar. E aí pode até acontecer a sensibilidade. Então, vamos lembrando dessa parte também. Lembrando, gente, então, que se você está naquela fase, você belisca toda hora, você vai pegar alguma coisinha toda hora para comer, você teria que pelo menos ir fazer um bochecho com água, fazer um bochecho com certo, passar um fio dentário, é sempre na bolsa, alimentos detergentes. O que são alimentos detergentes? Até a gente orienta, por exemplo, imagine que você escovou os dentes depois do almoço, passou o fio dental, só que aí daqui a pouquinho eu vou no banco, por exemplo, e aí eu vou tomar um golinho de café no banco, vou pegar ali um belisquinho no banco, ou de algum lugar que você escolha. E até um pedacinho, imagina que um pedacinho lá de mosquinha de chocolate, tal coisinha assim, vão grudar. Se a gente lembrar, a gente poderia lembrar o quê? De ter uma maçã sempre perto. E se a gente come uma maçã, se a gente às vezes, claro, um copo de água, já dá uma limpada, mas é melhor isso daí que a gente se limpar aquele paninho que chama gase, nós vamos comprar a vida inteira, porque a gente precisa usar, o adulto também precisa desse
Mia, sua neném tem quanto tempo já? 6 meses? Imagine que você não sei se você usa o gami do nenê. A gente pode continuar usando a nenê com a gase por cima. A gente pode colocar até umas 3 compressas de gase por cima da nenê, porque eles começam a morder forte a gente. Começa a dar aqueles sintomas da irritação, que também varia, tá? A fase de erupção varia um pouquinho. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Lembrando, gente, na hora que nasce o primeiro dentinho, eu tenho que comprar o kit completo. Escova de dente antes disso, então são massageadores, tá? São massageadores. Hoje a nossa lembrancinha é um mordedor. São massageadores. O que a gente tem que pensar com a família? Quando a gente fala, vamos estimular essa criança, como a fonoaudióloga falou bastante, estímulo de tudo, de fala, de ler, de tudo, de estimular mesmo, para brincar, para ter estímulo do corpinho. Cada área fala do seu estímulo. O estímulo do dentista, quando a gente fala de estímulo, é lembrar que mordedores e massageadores é o momento de brincar com eles, é o momento de balbuciar, é o momento de ficar bem pertinho deles. Ele estava falando também algumas palavras mordedores, né? Então a gente fala que mordedor estimulam os 5 sentidos, é maravilhoso estimular, procurar mordedores que estimulam os 5 sentidos, igual a tamanho da quantidade de passos. De 0 a 3 anos, como se fosse um tamanho de osso. De 3 a 7, quase pode ser um grãozinho de ervilha, mais ou menos. De 7, a partir de 7 anos, um pouquinho maior, como seria, ali é um pouquinho menos de grão de ervilha. Daqui um grão de ervilha, como se fosse um grão de ervilha. E essa parte do formato da escovinha, do tipo da escovinha, é de acordo com o tamanho de cada criança. Primeiro dentinho, a gente já precisa usar o dental. Tá? Então é o kit completo. Tá bom? Gás, depois eu vou falar do creminho, que chama Gengigel, que é um creminho que lançou isso. Legal. Esse daqui é uma hastezinha pronta, ó. Tem para adulto também, tem para adolescente também. Aí a gente ensina vocês. No primeiro dentinho já tem que passar de um lado do outro, eu vou passar a vida inteira. Eu vou incentivar essa família, a gente tem que incentivar as crianças a deixar a gente cuidar. Né? Até vou apresentar a escova de dente na tela, para lembrar vocês, um dos sinais que a criança está mais ou menos pronta, uma criança normal, ela está mais ou menos pronta para começar a fazer um pouco de movimento sozinha, de escovação, é quando ela aprende a escrever com a letra cursiva. Tá? É um dos sinais. Só que vai variar bastante. Agora, fio dental não. Fio dental é muito mais difícil. Então, a gente fala que até os 12 anos de idade, mais ou menos, o adulto precisa fazer, uma vez por dia, a escovação supervisionada, essa higiene dental em casa. Olha só, o odontopediatra também é um profissional que vai poder fazer o teste da língua. É um teste que é obrigatório no Brasil desde 2014. A gente fechar a diagnóstico, vamos fazer a avaliação da mamada. Aqui no slide, a gente está dando um exemplo de um freiozinho curto, aqui mostrando a anatomia normal, a linguinha alterada. Então, fez um formatinho de coração ali, também é um dos sinais. Então, no choro, se a linguinha não levanta, se a linguinha fica baixa, é um sinal que alguma coisa está errada. Aqui mostrando um pouquinho do momento do procedimento, porque a recém-nascido até uns 9 meses, a gente consegue fazer só a frenotomia, que é só o corte com a tesourinha, e a gente usa um anestésico tópico, um anestésico só pomada mesmo, um anestésico super fortinho, que eu até gosto de passar na boca da mãe, do pai, do adulto, para eles verem o tanto de anestesia. E aí, a gente vai muito tranquilo. E lembrando que o leite materno, ele é anti-hemorrágico e tantas outras coisas que o leite materno é. Esse assunto da linguinha é um tratamento multiprofissional, porque pós-procedimento é interessante para a fonoaudióloga também, tá? Para a fonoaudióloga estimular e também ajudar a gente a verificar se está tudo bem mesmo. Não é só a alimentação, mas o principal motivo de se fazer recém-nascido é a alimentação, é a nutrição. É a criança, a mãe conseguir alimentar o seu bebê. Porque se tiver esse freiozinho curto, começa a ter problemas na amamentação, essa mãe vai ter dor, essa mãe vai ficar machucada, começa a ter uns estalozinhos, a criança começa a ficar irritada, ela não consegue fazer o movimento correto. Vamos falar um pouquinho da cronologia de evolução. Aqui, gente, é uma média, depois eu pego. Aqui é uma média da fase, gente, de nascimento dos dentinhos. Sem a ponteira, mas ó, nesse primeiro desenho aqui,
Varia bastante, porque tem criança que com 1 aninho não tem dentinho ainda. Então é bem relativo, tá? Mas a maioria das vezes é 6 meses numa idade bem na média, assim, é 6 meses no primeiro dente. Se faz 2 aninhos sem dente, acontece, mas é muito raro, tá? Tem que ter ido no dentista, porque a gente tem que fazer a radiografia para ver. É muito tarde não ter dentinho com 2 anos, né? Porque com 2 anos e meio a gente já tem 20 dentes. Pode acontecer, gente, com probleminhas até genéticos, pode acontecer um atraso grande também. Mas normalmente é isso, aí 8 a 20 meses, os 8 incisivos na boca, ó, de 12 a 22 meses. O que eu falei aquela hora? Primeiro o molarzinho vem primeiro que o canino, vem primeiro que a presa, vai ajudar a criança a começar a mastigar. Lembrando que mastigar é mais difícil que andar e falar, mastigar é super difícil. De 14 a 24 a gente já vai enxergar ali, segundo molar, querendo começar nos caninos, o canino inferior vem depois de molar. Aí os últimos é canino superior e os molares vão no fundão. E muita gente não sabe que com 6 aninhos de idade a gente espera que vai nascer os 4 primeiros molares permanentes no fundão, atrás dos segundos molares de leite, que nasceram com 3 aninhos, até 3 aninhos tem que ter nascido normalmente. Nasce ali os permanentes que não vão ser substituídos mais, vão ser os primeiros permanentes ali que vão nascer sem dente caído. As famílias antigas não sabiam disso. Muita gente vai fazer pesquisas para a gente contar quantas pessoas perderam esse dente, a porcentagem é lá em cima. Muita gente não tem esse primeiro molar, porque a família não sabia que era dente permanente, não valorizou, não foi em dentista e acabou tendo problemas maiores que não dá para nem para canal. Né? Então são detalhes, né, que a gente vai querendo mostrar para vocês. É importante de leite. Sinais e sintomas comuns durante o nascimento dos dentinhos: salivação em excesso, que chama de odontismo. Salivações em excesso. Salivação em excesso, eles ficam babando muito mais que o normal. Volta lá. Irritabilidade ou choro frequente, eles ficam mais irritados. Gengiva mais sensível ou inchada. Eu comentei essa uma das recomendações, além da vitamina C. O pediatra normalmente fala bastante para vocês. Tem o Gentigel, que é um lançamento, que ele é uma pastinha que vai ter tanto o preventivo, que é o azulzinho claro, quanto o azulzinho mais escuro, que é quando está muito irritado lá. Tá? Então tem a parte preventiva, que você vai massageando, vai passando isso aqui na casa, na casa, em cima da bebedeira, tá? Vai fazer massagem. O bebê acaba levando tudo a boca muito mais do que normal, porque a fase oral é grande, né? Tudo é boca, tá? É normal. E por que eles fazem isso? Porque está coçando, eles não sabem falar para nós, então eles querem levar as coisas na boca toda hora. Então qual é o nosso papel? Quando a gente vai ter um cuidadorzinho, tipo uma vovozinha da criança, pessoas ao redor que interagem com a gente, uma das coisas que a gente, claro que a pessoa, a gente apoia, pode lavar uma louça para nós, pode lavar uma roupa para nós, pode fazer alguma coisa para nós. Mas uma das coisas que a gente pode fazer, estimulando a criança e brincando, é essa parte de massagem gengival, tá, gente? É uma dica, tá? Porque muita gente esquece de dar uma brincadinha com eles, tem que brincar, tem que estimular sobre a nossa voz, musiquinha, tudo isso é estímulo. E o mordedor acaba sendo uma ideia. Depois, se quiser passar aqui na foto do mordedor aqui. Dificuldade para dormir, tá? Você não tem, saiu uma liberada, não tem problema. Aí tem qualquer que tem. Outro vai ter mordedor presente, né, gente? Olha lá, hoje vai ter mordedor presente. Graças a Deus, nosso Antônio conseguiu. Mais irritado que altera o apetite. Febrezinha baixa, tá? Febrezinha de 37 pode ser de dente. Acima de 37, 5 não é de dente. Tá? Pode ser febre baixa. Fezes mais amolecidas, escorrida comum também. Pode passar. Então, aquela hora eu estava falando dos hábitos para a gente fazer a prevenção da cárie de mamadeira. Esse nome, esse apelido da cárie, é porque a gente dá esse apelido das cáries que acontecem na parte da frente do dente. Na parte da frente. Porque se está acontecendo na parte da frente, é porque tem tudo a ver com a madrugada, principalmente. Porque madrugada a gente não tem salivação, diminui a boca, fica mais seca. E tanto no peito ou não, porque tem bebê que fica
não precisa ficar passando gás toda hora, e seria só água filtrada mesmo. Nós temos uma solução que dá para calcular, que é a água oxigenada 10 vezes misturada com água destilada, que é uma solução que a gente, em maternidade de cidade grande, que acaba dando junto com o álcool 70. O álcool 70 também está sendo muito mais recomendado, eles estão mudando no soro fisiológico, e eles estão, não autorizaram mais a gente ficar passando sem necessidade, sabe, oxigenada 10 vezes misturada com água, porque é só se tiver necessidade. Por isso que precisa de dentista para saber se está precisando. Daí a gente faz prescrição, né, para manipular. Tá bom? Por exemplo, um exemplo de adulto, quando está com inflamação do dente de siso nascente, pode bochechar com essa condicionada 10 vezes misturada com água, com outros, etc. Né? Então, é um exemplo que a gente tem. Mas naquele comecinho é só água filtrada na casa, tá bom? Bem geladinha. Tá? Mais um detalhe da caixa de uma maneira. Lembrando, então, que a gente tem como fazer essa prevenção, lembrando que ela começa branca, tá? A cárie começa branca, ela começa bem branquinha, a gente não consegue perceber. Por isso que o dentista tem que avaliar. Porque se já está com mancha branca, a gente já vai fazendo a fluoroterapia. E aí não chega a virar uma cárie grande. A gente vai fazendo todo aquele tratamento preventivo e às vezes nem precisa restaurar nada. Então depende de como está. Aqui já está mais generalizado, nem precisa tratar. E às vezes, se demora muito, por exemplo, a gente faz a radiografia para saber aonde está a severidade, porque, né, lembrando que quando acomete o nervinho, a gente tem que tratar canal de dente doente. Né? Deu para ver na hora, na imagem anterior, uma manda na raiz. Nós precisamos tratar canal de dente doente se precisar. Tá? Aqui, gente, lembrando, depois eu falo mais, tá? Na verdade, ali nos modelos eu posso falar um pouquinho mais de hábitos, tá? De hábitos, né? Porque a gente tem que ter esses hábitos de horário, né? Tá bom? Porque tudo vai mudando. Na hora que nasce o dentinho, já muda um pouquinho a nossa alimentação. Se precisa de fórmula, se essa mãe precisa de fórmula junto com o peito, sem dente, precisa limpar mais, tá bom? Precisa limpar mais quando usa fórmula. Aí com dente, a gente tem que comprar tudo. Dente na boca, toda a higiene completa. Candidíase. Gente, fungo, né? A gente tem que pensar que essa parte contagiosa, porque se for ver, até a síndrome mão-pé-boca, eles estão até falando que é síndrome mão-pé-boca por fungo. Eles estão falando o que vocês estão falando. Acontece muito, e só que não chega em dentista, é raro chegar em dentista, mas lembrando, gente, que é muito contagioso vocês continuarem. Quem escolhe comprar chupeta é uma das coisas que mais contamina, é a chupeta que fica continuada, né? Uma chupeta que vai lá, que cai toda hora. Claro que a gente fala, né? Vamos deixar aqui, vamos ficar lavando toda hora, porque senão não cria defesa. Mas só lembrando que candidíase acontece muito também quando a mãe usa aquela concha na mama. Pode acontecer candidíase no peito e candidíase na maminha, que é o saquinho, né? As principais causas é uma umidade ali. Vocês vão ganhar, gente, no kit, uma rosquinha, que é o nosso sonho também, uma das coisas que a gente conseguiu de passos, é comprar essa rosquinha para lavar, né? Para vocês colocarem no sutiã, porque não é recomendado mais ficar nem com absorvente e nem com aquela concha. A concha, ela foi idealizada para a mãe que não tem bico, na verdade, não é nem para a mãe sair, porque aquele leitinho que escorre na concha tem que jogar fora. E essa mãe não pode ficar muito tempo com essa mão úmida, tá? Então, é aula de amamentação, né? Mas é uma das coisas que eu como pediatra também comendo. Tá? Então, as principais causas é o contato com outras crianças, né? Então, a gente vai sabendo, por exemplo, se a fome do mão-pé-boca, ela é contagiosa pela secreção, às vezes a nossa saliva 10, a bolinha depois que pode dar na pele, as fezes daquela criança que vai tomar uma fralda e tal. Então, gente, fungo, né? A estomatite, ela pode acontecer, que são as perdinhas, outros tipos de lesão, pode acontecer só na baixa imunidade também. Claro que é muito mais raro acontecer em quem está só no leite exclusivo, tá? Porque o leite materno ele dá tanta imunidade para essa criança, para essa família, para essa mãe também. Então, o benefício é para a mãe também. Que é muito raro a gente ver uma criança que está só se alimentando de leite materno. Mas depois que ela começa a entrar em contato com outras pessoas, diminui ali a ingestão de leite materno, se essa mãe vai desmamar logo, ele vai ficando com baixa imunidade, tá bom? Olha aqui, hipoplasia de esmalte. É um defeitozinho que pode acontecer no esmalte, gente,
Não é só falar ortopedia funcional. Respiração é a primeira. Segunda, deglutição. O bebê dentro do ventre materno, ele vai aprendendo do jeitinho dele. Ele vai sentindo o gosto, gente. O gosto das coisas que a gente come, ele vai sentindo a partir da 14ª semana de gestação. Então, se essa mãe também ela tem hábitos muito doce, por exemplo, o nenê tende a gostar de doce. Função terceira, a mastigação e antes a sucção. Porque antes de uma criança mastigar, ele vai fazer sucção. A quarta, a fonação, a fala. A fala tem tudo a ver com essa prevenção desses hábitos aqui. Tá? Tem tudo a ver. A língua ela fica totalmente errada, a força dela fica totalmente alterada se acontecer os hábitos deletérios que a gente chama de parafuncional também. A quinta, gente, é a digestão. A digestão começa no corpo, mas a gente tem que mastigar direito. Então, a mamadeira, a chuveira, o o chupadeiro, são hábitos que podem virar mania, mas a gente pede para vocês não continuar usando, tá? Aqui eu mostrando o amor devagar do interior, mas às vezes é chuveiro que são polegares. A mordida profunda, que uma das causas está em não mastigar comida sólida. A mordida cruzada posterior unilateral, gente, eu também ficaria, é o dente de baixo que está cruzando de cima, a gente chama de cruzada. O principal motivo, a principal causa é também os hábitos, tá? E pode acontecer também na parte genética, né? Aí aqui é a mordida cruzada anterior, a maioria dos motivos dessa mordida cruzada anterior, que cruza a linha na frente, pode ser mental, só anterior, e a parte genética, tá? E a gente vai ter alguns exemplos de aparelho. Aqui é um tipo de aparelho mais comum de se ver. No caso da mordida cruzada, às vezes a gente precisa de fisioterapeuta, de ortopedista. E se a gente demora para tratar a mordida cruzada, a gente pode ter um problema de coluna. Essa criança, essa pessoa pode ter um problema de coluna se não tratar. Pode passar. Né? Se acontece alguma coisa com o dente, por exemplo, fratura de dente, tanto de leite quanto de tecido, se a fratura for pequenininha, vocês conseguirem achar o pedacinho no chão, vocês podem guardar. Dá uma lavadinha rápida, pode colocar. A gente até orienta, com o próprio saliva, encosta no copinho assim, a gente pode ser até a mão mesmo, você pode colocar o pedacinho aqui, água ou 3 tapas de leite, nem o fisiológico. Nunca ficar esfregando e colocando água sanitária em algo nada. Tá? Dá para guardar esse pedacinho de leite sim. A prevenção, gente, vamos proteger sempre em casa, tá? Como os bombeiros sempre falam nas palestras deles, a prevenção de acidentes é todo dia. Usar protetor bucal quando eles são maiorzinhos, tá? É interessante, porque quando você vai praticar o seu esporte, tá? E você física de escola, protetor bucal é uma prevenção também. Levar o dentista sempre após batida na boca, que eu falei agora. Quando só um pouquinho do dente, é muito bom a gente conseguir, se conseguir pegar o pedacinho, às vezes na restauração a gente consegue usar o mesmo fragmento. Acontece isso mais com o dente permanente, na verdade. E agora, quando a fratura é mais para cima, pode dar problema de canal também. A gente pode também ensinar, né? Que a gente pode também, a criança, a gente vai estimulando eles a virem para nós. Lembrando de mais um detalhe. Eu estimulo vocês terem um copinho de água, ter sempre 2 copos ali descartáveis, ou um copinho de plástico, um copo para vocês, depois que eles estão maiorzinhos, né? Um copo para água e um copo para cuspir. E vocês sempre irem ou na sala ou no quarto, porque é para a gente enxergar melhor e higienizar para eles, a gente tem que deitar eles no nosso colo, tá? Tem que incentivar isso daí. Claro que no começo ia faltar água, no faltar, né? No banhinho. No próprio banhinho, gente, associar banho com a higiene dos dentes. Lembrando, então, que a gente faz, que a gente pode até fazer, ele sabe quando a gente vê até na televisão essa bolinha com a boca fechada? Não é que não pode fazer com a boca fechada, tá? Só que a gente, quem tem a mão pesada, pode machucar muito eles, tá? Não pode fazer com a mão pesada. Então, eu até posso fazer essa bolinha com a boca fechada, mas imagina a mordida profunda. A gente só vai limpar o de cima, porque o de baixo, né, não vai estar limpando. Então, sempre eu gosto de ensinar que nós vamos pedir